uma terra distante, um homem chamado Moisés. Ele era um profeta, escolhido por Deus para liderar seu povo, os israelitas, em uma jornada épica. Moisés nasceu no Egito, durante um tempo em que os israelitas eram escravizados pelos egípcios. Porém, Deus tinha um plano especial para ele. Quando ainda era um bebê, Moisés foi colocado em um cesto e colocado no rio Nilo, para ser salvo da ordem do faraó de matar todos os recém-nascidos israelitas. O cesto flutuou rio abaixo e foi encontrado pela filha do faraó, que decidiu adotá-lo como seu próprio filho. Moisés cresceu como um príncipe egípcio, mas sempre sentiu uma conexão especial com seu povo. Um dia, presenciou um egípcio maltratando um israelita e, movido pela ira, acabou matando o agressor. Temendo pela sua vida, Moisés fugiu para o deserto, onde viveu como um pastor de ovelhas por muitos anos. Foi no deserto que Moisés teve uma experiência mística. Enquanto cuidava de suas ovelhas, ele viu uma sarça ardente, mas que não se consumia. Quando se aproximou para ver o que estava acontecendo, ouviu a voz de Deus chamando pelo nome. Deus revelou a Moisés que tinha um propósito maior para ele: libertar os israelitas da escravidão no Egito e levá-los à terra prometida. Moisés relutou no início, alegando não ter habilidades para liderar o povo, mas Deus o assegurou de que estaria com ele e o ajudaria em cada passo do caminho. Moisés retornou ao Egito e confrontou o faraó, exigindo a libertação dos israelitas. No entanto, o faraó recusou-se a ceder, e Deus enviou uma série de pragas sobre o Egito para convencer o faraó a libertar o povo. Finalmente, depois de 10 pragas devastadoras, o faraó concordou em deixar os israelitas partirem. Moisés liderou o povo através do Mar Vermelho, que se abriu miraculosamente para que pudessem passar a salvo. No deserto, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, uma série de leis e princípios para guiar o povo de Israel em sua nova jornada. Durante os 40 anos seguintes, Moisés liderou os israelitas pelo deserto, enfrentando desafios e tribulações ao longo do caminho. Ele intercedia perante Deus em nome do povo, e Deus o abençoava com sinais e maravilhas. No entanto, devido a um momento de desobediência de Moisés, ele foi impedido de entrar na terra prometida. No final de sua jornada, Moisés subiu ao topo do Monte Nebo e viu a terra prometida à distância. Ele morreu ali, aos 120 anos, mas seu legado e suas palavras de sabedoria permaneceram para sempre. Moisés foi um líder corajoso e fiel, um profeta que guiou o seu povo para a liberdade e a esperança. E assim, a história do profeta Moisés se tornou um exemplo de fé, coragem e perseverança, lembrado e celebrado até os dias de hoje. Moisés foi uma figura central na história bíblica e um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. Ele foi um profeta e líder escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito e conduzi-los à terra prometida. Segundo a narrativa bíblica, Moisés nasceu durante um período em que os israelitas eram escravizados pelos egípcios. Para salvá-lo da ordem do faraó de matar todos os recém-nascidos israelitas, sua mãe o colocou em um cesto e o enviou pelo rio Nilo, onde foi encontrado e adotado pela filha do faraó. Moisés cresceu como um príncipe egípcio, mas um dia testemunhou um egípcio maltratando um israelita e acabou matando o agressor. Temendo pela sua vida, Moisés fugiu para o deserto, onde viveu como um pastor de ovelhas por muitos anos. Foi no deserto que Moisés teve um encontro com Deus, quando viu uma sarça ardente que não se consumia. Deus falou com ele e o chamou para libertar os israelitas da escravidão e conduzi-los à terra prometida. Moisés relutou inicialmente, mas Deus o assegurou de que estaria com ele e o ajudaria em sua missão. Moisés voltou ao Egito e confrontou o faraó, exigindo a libertação dos israelitas. Diante da recusa do faraó, Deus enviou uma série de pragas sobre o Egito. Finalmente, após a 10ª praga, o faraó concordou em libertar o povo. Moisés liderou os israelitas através do Mar Vermelho, que se abriu miraculosamente, e os conduziu pelo deserto durante 40 anos. Durante essa jornada, Moisés recebeu os 10 mandamentos e outras leis de Deus no Monte Sinai. Ele também intercedia perante Deus em nome do povo e os guiava em questões de organização e justiça.
No final de sua vida, Moisés não foi autorizado a entrar na terra prometida devido a um momento de desobediência. Ele morreu no topo do Monte Nebo, mas seu legado e suas palavras de sabedoria continuaram a influenciar o povo de Israel e a serem reverenciados pelos judeus e cristãos até hoje. Moisés é considerado um dos maiores profetas e líderes da história religiosa, e sua história é um exemplo de fé, coragem e obediência a Deus. Moisés teve um encontro com Deus no deserto, mais especificamente no Monte Sinai. Foi lá que ele viu uma sarça ardente que não se consumia e ouviu a voz de Deus chamando-o. Esse encontro marcou o início da missão de Moisés de libertar os israelitas da escravidão e conduzi-los à terra prometida. No Monte Sinai, Moisés também recebeu os 10 mandamentos e outras leis de Deus. Esse local se tornou um marco importante na história bíblica e na vida de Moisés. Além dos 10 mandamentos, Moisés recebeu várias outras leis e instruções de Deus no Monte Sinai. Essas leis fazem parte do que é conhecido como a lei mosaica ou a lei de Moisés, e incluem diretrizes sobre moralidade, justiça, rituais religiosos, sacrifícios, cuidados com os pobres e estrangeiros, entre outros assuntos. Essas leis abrangem uma ampla gama de aspectos da vida cotidiana e religiosa do povo de Israel. Além disso, Moisés também recebeu instruções detalhadas sobre a construção do tabernáculo, um santuário móvel onde o povo de Israel adoraria a Deus durante a jornada pelo deserto. Essas instruções incluíam especificações sobre o design, materiais e rituais associados ao tabernáculo. Portanto, além dos 10 mandamentos, Moisés recebeu um conjunto abrangente de leis e instruções divinas no Monte Sinai. As pragas do Egito são uma série de desastres miraculosos que foram enviados por Deus sobre o Egito como parte do relato bíblico do Êxodo. Essas pragas foram enviadas para convencer o faraó a libertar o povo de Israel da escravidão e permitir que eles partissem para a terra prometida. De acordo com a narrativa bíblica, as pragas foram 10 em número e afetaram diferentes aspectos da vida no Egito. Elas foram: 1. Água do rio Nilo transformada em sangue. O rio Nilo, que era uma fonte vital de água para o Egito, foi transformado em sangue, tornando a água não potável. 2. Rãs. O Egito foi infestado por uma quantidade imensa de rãs, que invadiram casas, templos e até mesmo as camas das pessoas. 3. Piolhos. Todo o pó da terra se transformou em piolhos, que infestaram pessoas e animais. 4. Moscas. Enxames de moscas invadiram o Egito, perturbando a vida cotidiana e causando grande incômodo. 5. Peste nos animais. Todos os animais do Egito, exceto os dos israelitas, foram atingidos por uma doença fatal. 6. Úlceras. Uma praga de úlceras e feridas dolorosas afetou tanto os egípcios quanto seus animais. 7. Chuva de pedras. Chuvas de pedras destrutivas caíram sobre o Egito, danificando plantações e casas. 8. Gafanhotos. Uma enorme quantidade de gafanhotos invadiu o Egito, devorando todas as plantações restantes. 9. Escuridão. O Egito foi coberto por uma escuridão tão densa que as pessoas não conseguiam ver nem mesmo suas mãos diante dos olhos. 10. Morte dos primogênitos. A última praga foi a morte de todos os primogênitos no Egito, desde os filhos do faraó até o primogênito dos animais. Essas pragas foram enviadas como um sinal do poder de Deus e para persuadir o faraó a libertar os israelitas. Após a última praga, o faraó finalmente concordou em deixar o povo de Israel partir, dando início à sua jornada em direção à liberdade. As pragas do Egito são um dos eventos mais conhecidos e significativos do Antigo Testamento. Após a última praga, que foi a morte dos primogênitos no Egito, o faraó finalmente concordou em libertar o povo de Israel da escravidão. Com isso, os israelitas partiram em direção à liberdade, em um evento conhecido como o Êxodo. No entanto, logo após a partida dos israelitas, o faraó mudou de ideia e decidiu persegui-los com seu exército, a fim de trazê-los de volta à escravidão. Durante a jornada dos israelitas pelo deserto, eles chegaram ao Mar Vermelho, onde ficaram presos entre o mar e o exército do faraó.
Nesse momento crítico, Deus dividiu as águas do Mar Vermelho, permitindo que os israelitas atravessassem a pé seco. Quando o exército do faraó tentou segui-los, as águas se fecharam e afogaram os egípcios, salvando assim os israelitas da perseguição. Após esse evento milagroso, os israelitas continuaram sua jornada pelo deserto, liderados por Moisés. Eles receberam os 10 mandamentos no Monte Sinai e seguiram em direção à terra prometida, que Deus havia prometido a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó.